Olá, pessoal. Então, vamos iniciar aí. Boa tarde, estão a todos aí. Vamos para mais uma aula aí da OC de leitura e interpretação, né? Desenho mecânico. Hoje eu vou abordar aí, pessoal, mais alguns elementos aí do desenho, né? Que faz parte do desenho. Por exemplo, a escala, né? Escalas de ampliação, redução e natural. Vou falar também sobre os desenhos em corte aí também e de seção, certo? Com mais um pouco de elemento aí. A gente iniciar aí para o pessoal passar um vídeo da indústria e logo em seguida a gente inicia.
That's the end of Bom, então, vamos lá, pessoal, abordar aí, né, sobre os temas que eu falei anteriormente. Bom, primeiro aí a escala, né, pessoal? O que que é a escala, né? Bom, os desenhos, né, a peça que eu quero representar, nem sempre ela tem o seu tamanho ali real, né? Eu preciso, então, dependendo daquela peça ou daquele objeto que eu quero, ou de uma construção, né? Eu preciso ampliar ou reduzir, né? E a maior folha que a gente tem é a A0, né? Essa folha A0 ela é muito utilizada para o pessoal da área de arquitetura, construção civil. Bom, porque a gente sabe, por exemplo, uma casa, né? Uma casa, um prédio, não tem como você fazer o desenho dele em tamanho real, né? Então você precisa reduzir ele o tanto quanto possível para caber no papel e sem também perder as informações básicas do desenho, daqui que você vai construir, né? Por exemplo, uma planta baixa aí de uma casa, eu tenho que reduzir ela o tanto quanto possível para não perder, principalmente a parte mesmo de construção da parte real, né? E de como vai ficar o layout, por exemplo, dessa construção. Geralmente, né, convencionado, essas escalas de construção civil, geralmente não é uma regra, né, sempre tem que fazer isso, mas geralmente é de 1 para 50. Ou seja, você reduz 50 vezes o tamanho real para poder caber no papel. Já na mecânica, né, pessoal, boa parte dessas peças, né, tem pecinhas menores que são bem pequenas. E você simplesmente colocar ela no seu tamanho natural também não fica, não é interessante. Então, para isso, eu tenho que fazer uma coisa inversa do que a da planta baixa, né? Eu tenho que ampliar, então eu tenho que passar por uma escala de ampliação, né? Então, para 2 vezes, 3 vezes, dependendo do tamanho da peça, até 10 vezes, né? Principalmente se eu estiver lidando com aquelas por exemplo, da área de eletrônica, que as peças são bem pequenininhas mesmo, eu preciso de ampliar, né? Por exemplo, uma placa eletrônica geralmente bem pequena, para ampliar ela para eu verificar principalmente o circuito, né? Então, eu preciso ampliar quantas vezes forem necessárias para eu poder é, representar aí no desenho. Bom, então a norma 8196 de 99, ela é a norma que rege essa parte do escala. Então, elas são classificadas da seguinte forma. Então, tem a chamada escala 1 para 1, que é a escala natural, a x/1, que é de ampliação, né? Ou seja, eu estou ampliando quantas vezes mais, e a escala 1 para x, quer dizer que eu estou reduzindo ela quantas vezes forem necessárias, né? Então, aí, ó, geralmente, a escala ela é indicada também lá na legenda ou carimbo, né? Falar qual que é a escala de todo o desenho, né? Geralmente a escala é única para um desenho só, pessoal. Não é aconselhável nem muito interessante também ficar colocando diferentes escalas no mesmo desenho. Então é prudente, né? Fazer então escolher uma só que seja mais adequada e aplicar em cima dela. Justamente não dá diferenças e não dá interpretação errada, né? Então, por isso, né, a escala, então, como eu falei, ela não pode ser também escolhida de forma aleatória. Eu preciso ou ampliar ou reduzir tantas vezes forem necessárias para que o meu desenho não perca ali detalhes, né? E detalhes ali bem precisos, né? Detalhes que são indispensáveis ali, não se pode perder, né? Então, se eu ampliar demais, eu posso também estar meio que deformando o desenho, né? Até fazendo coisas ali que o desenho não vai ficar legal. Mesma coisa na redução. Na redução, se eu reduzir demais, eu posso estar omitindo detalhes que são essenciais, por exemplo, para a execução de um projeto. Então, eu preciso verificar isso, né, para não perder essa informação. Bom, o tipo de desenho que é outro tipo de elemento que a gente tem, pessoal, é o chamado desenho em corte, né? O que que é o corte no meu desenho, né? Então, por exemplo, eu quero estabelecer detalhes da minha peça. Então, geralmente, quando a minha peça é maciça, ou seja, tudo feito do material ali, não tem nada, tem necessidade de eu fazer um corte. Mas, por exemplo, se é uma peça que tem dutos ali, um duto, por exemplo, para passar um líquido de arrefecimento ou um lubrificante,
ou são furos ali, né? Canaletas. Então eu preciso fazer um corte para detalhar isso aí, né? E esse corte, pessoal, é justamente para executar, por exemplo, a gente vai fazer um processo de fabricação, por exemplo, fazer essas canaletas, ou na fundição para fazer um molde que contemple essas canaletas, esses detalhes internos. Então, por isso eu faço esse desenho em corte. Então, a gente tem diferentes cortes ali, né, dependendo da complexidade que tem no interior desse desenho, para poder detalhar o tanto quanto possível, né? Bom, então, pessoal, o corte, o que que é? Eu posso fazer ele, assim, chama de, em relação a uma projeção, né? Por exemplo, se eu pegar a vista frontal e fazer um corte aqui, seria um corte chamado longitudinal e tem um corte chamado transversal, né? E quando eu faço esse corte, então, pessoal, no desenho, como é que é? Eu coloco uma linha tracejada, né? Aí eu indico aqui que tem um corte, depois eu represento esse corte em detalhes. É como se eu pegasse realmente ali, cortasse a peça e visse os detalhes dela por dentro. Então, por exemplo, onde é maciço, onde eu cortei tem peça, que é a parte maciça, eu coloco esses traços que a gente chama de achura. Essas achuras depende do material. Então, tem uma também tem uma norma que rege sobre essa parte de achura e cada linha dessa representa um tipo de material, né? E o que não é oco ali, o que é oco, né? Não tem nada de material, é como se fosse um desenho branco, realmente é o vazio, né? Bom, como eu falei, né? A norma que rege essa parte de achuras é a NBR 12298, né? Então ela define as achuras como linhas ou figuras, né, convencionadas para indicar matéria-prima, né? Geralmente são linhas inclinadas a 45 graus em relação ao contorno do desenho e espaçamento de no mínimo 0,7 milímetros. Também tem os diferentes tipos, né, de material, né? Então, por exemplo, essa achura do tipo reticulada é para indicar elastômero nos vidros, cerâmica e rocha. Esse aqui eu indico concreto. Essa aqui eu indico um material que é líquido. Esse aqui parece veio de madeira, realmente representa madeira. E esse aqui eu represento terra, né? Bom, a gente também tem outros modelos, pessoal, que podem ser utilizados em desenho técnico, só que eles têm que ser bem identificados, né? Aí, não tendo aqueles padrões, né, eu coloco um aqui com o nome. Então, por exemplo, tem um ferro fundido, para o aço, o cobre, latão, bronze, para o alumínio, ligas leves, para a borracha e para o chumbo, né? Bom, do tipo do corte, pessoal, eu tenho chamado então corte total, né? Quando eu preciso cortar a peça fora a fora, né? Então ele pode ser classificado como longitudinal, transversal e horizontal, né? Então, por exemplo, longitudinal, ele é feito impactando a vista frontal da peça, né? Então, quando eu só pegar, se eu tenho olhando para frente, corto ele aqui, né? Impacta na vista frontal. É, A- o corte transversal, quando eu faço ele dessa forma, eu impacto então a vista lateral da peça. E o plano horizontal, né, o corte horizontal, eu impacto na vista superior, né? Então, cada tipo de corte eu impacto numa vista da peça. O meio corte, né, pessoal, é quando eu quero fazer um corte, não, por exemplo, eu tenho peça simétrica, eu não preciso fazer um corte total, porque eu sei que um lado é igual ao outro, tem simetria. Então, eu só faço o chamado meio corte. Então, tem uma peça com simetria, eu só faço o meio corte e apresento de um lado. Se o outro é igual, não tem necessidade, né? O outro é o corte em desvio, né? Então, quando a peça não é simétrica, né? Então, o corte tem que desviar, né? Para captar aqui, né? Então, por exemplo, ao invés de eu ficar fazendo dois planos de corte aqui, um para representar esse furo retangular e o outro redondo, eu faço esse chamado corte em desvio. Esse também é o parcial, né? Então, quando eu falei que tinha lá uma linha de mão livre, ó, quer dizer que eu quero só representar uma parte mesmo ali do corte, só um detalhezinho ali da minha estrutura, né? Da minha peça, né? Aí eu chamo de corte, falei de uma contínua mão livre ou chamado zigue-zague, que é essa linha aqui, certo? Bom, a gente tem a seção, pessoal. Qual que é a diferença da seção para o corte, né?
A seção eu só mostro aquela parte de interesse ali, realmente a seção de interesse de estudo. O corte ele vai contemplar também tudo que tem para trás do corte, né? Então, por exemplo, essa peça aqui, ó, quando eu faço o corte, eu vejo tudo que está para trás da peça. E quando eu faço a seção, é só onde está o corte na parte de interesse. Aí é a seção. Ok, pessoal? Hoje é bem rápido aí, vou só mostrar para vocês então a segunda operação, certo? Então, pessoal, vocês vão fazer então a leitura desse desenho aqui e vão retirar as informações, ó. Então, por exemplo, qual o comprimento total do eixo mecânico, né? Então, o eixo aqui, ó, vou fazer o comprimento, tem 307, né? Então, vocês vão fazer a leitura e responder aí, retirando as informações do próprio desenho. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Ô, Sim? sim? Tudo tranquilo, Certinho, sem pessoal? dúvida. Então, hoje a aula foi mais rápida aí hoje. De Então, vou boa. finalizando aqui. Qualquer dúvida, então, pessoal, estou à disposição, ok? Então, eu vou finalizar a aula aqui. Qualquer dúvida, então, questionamento, estou à disposição. Eu vou desejar a vocês aí, então, uma boa tarde, ok? Fiquem então, todos com Deus e até a próxima. Boa tarde, senhor. Você também. Tchau, tchau e